Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui nessa casa novamente, com irmãos tão queridos, tão parceiros. Eu vou começar hoje conversando com vocês, mas primeiro fazendo uma pergunta. Quem de nós um dia não disse, não pensou: meu Deus, como esse mundo está tão cheio de maldade, a gente só vê o mal. E quantos de nós ainda não pensou, ou perguntou, ou falou para alguém: para que tanto mal acontecendo? São questionamentos naturais, né? Porque quem de nós não quer estar, ficar e sentir o bem? Creio que se eu pedisse para levantar a mão agora, acho que todos levantariam, seria unânime, não? Então, nós viemos hoje conversar sobre o bem e o mal. Eu estou usando o tomo 2 do ESD, né, do Programa Fundamental do Estudo Sistematizado da Doutrina, porque aqui nós temos um apanhado de informações advindas, né, das nossas obras básicas e outras que podem complementar. Então, aqui já tem um resumo, ao invés de estar trazendo 3, 4 livros para apresentar para vocês. O mais importante é nós termos a consciência de que não sou eu que estou falando ou emitindo esse conhecimento, mas sim daquele ou daqueles, né, que tiveram a condição moral para nos transcrever todos esses conhecimentos. Eu aqui sou mais uma leitora tentando aprender com esse conteúdo e convidando vocês a aprenderem comigo. E aí, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é o bem, o que é o mal e como que isso se encaixa no Deus bondade, Deus amor, Deus esperança, né? Deus aconchego, Deus Pai. A partir do momento que nós todos acreditamos que um bom pai, um verdadeiro pai, nunca vai desejar o mal aos seus filhos. Sendo assim, então, como que existe o mal no mundo criado por Deus? E aí, nós temos uma colocação do Livro dos Espíritos, na questão 631 e 632, que vai nos dizer assim: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infligi-la. Não é difícil ao homem distinguir o bem do mal, quando crê que em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Basta para isso
que aplique a si mesmo o preceito de Jesus. Vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Recado dado, posso ir embora. Não é? Está dito. Mas se fosse assim, tão fácil, nós não teríamos mais o mal entre nós, não é? Porque está muito bem explicado. Para não ter o mal, a gente tem que não executá-lo. Ponto. Para ter tudo no bem, é fazer o bem. Ponto. E por que é tão difícil? Por que nós estamos num mundo ainda de provas e expiações? Ou seja, num mundo em que ainda há muita maldade. Porque nós ainda não aprendemos a não fazer para o outro o que nós não queremos que seja feito para nós. Mesmo que de forma um pouco inconsciente. Sim, porque muitos de nós, às vezes, tomam decisões sem perceber ou sem ter o entendimento de que aquilo é mal. Vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, algumas mulheres eram obrigadas a abortar os seus filhos. E um dos motivos era porque não se tinha naquele tempo uma medicina tão evoluída quanto a de hoje, né? E quando uma mulher, por exemplo, passava por uma cesárea muito traumática, os médicos diziam: você não pode engravidar daqui a tanto tempo. Vai ter que ficar 1 ano, 2 anos sem engravidar, porque foi muito traumático, né? O útero foi cortado, tudo foi cortado. Então, até você se restabelecer, vai levar uns 2 anos. Mas, há muito tempo atrás, não existia pílula. E aí? E os deveres da mulher para com o marido? De servi-lo sempre à hora em que ele quisesse ou desejasse. Resultado: gravidez fora do horário que o médico havia estipulado. Teria esse aborto o mesmo peso de um aborto feito hoje em dia, quando se tem pílula anticoncepcional, camisinha masculina, camisinha feminina, pílula do dia seguinte, esclarecimento sobre as DSTs, né? Esqueci. Bom, as doenças sexualmente transmitíveis, tá certo? DST. Né? DST. Isso. Teria o mesmo peso? Não. Por quê? Porque hoje nós temos um conhecimento vasto de evitar uma gravidez indesejada. Mas naquele tempo não. Hoje a mulher tem o direito de dizer não. Ontem,
Eu digo anteontem porque é coisa ainda do século XX. No início do século XX, meados do século XX, não existia a pílula como hoje, e a mulher, principalmente, não tinha o direito de dizer não. Então, claro, meus irmãos, são situações em que o peso da responsabilidade sobre o ato que se executa tem valores diferentes, sim. Porque quanto mais consciência nós temos dos nossos atos, mais responsabilidade nós adquirimos. E aí, continua o texto nos dizendo assim: nota-se, entretanto, que a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. É importante que o homem conheça os seus limites. A lei natural, neste sentido, é-lhe guia seguro desse proceder, como explicam os espíritos superiores. Em primeiro lugar, muitas vezes o homem, ele não vê o quanto de mal ele está fazendo a si mesmo. E muitas vezes, na maioria delas, por consequência, ao próximo. Isso é muito comum quando a gente lida com o idoso, porque o idoso acha assim: se eu não tomar meu remédio, o problema é meu, sou eu que vou morrer. Se eu quiser sair andando sozinho pela rua, eu saio, porque é o meu querer. Ninguém tem nada a ver com isso. Será? E será que nós já estamos pensando nisso ao desejarmos viver até os 90, 100 anos? De que se nós não cuidarmos de nós, nós estaremos também fazendo mal ao outro? Quantos filhos sofrem ao lado dos pais, tendo que cuidá-los, tendo que tratá-los e ainda assim levar broncas, né? Por quê? Porque nós não somos ilha. Nós não somos seres que vivem sozinhos, isolados por um mar do restante do mundo. Não. Nós somos feitos para viver em sociedade, viver em conjuntos. Por isso nascemos num seio familiar. E nós somos, sim, responsáveis pelo que fizemos para conosco, porque não só estaremos fazendo mal a nós mesmos, como aqueles que estiverem compartilhando da nossa caminhada. Quer cantar, né? Eu vou ficar sem voz, né? Então, olhem o exemplo que a espiritualidade nos traz. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural
traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. A lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Voltamos ali no comecinho da minha fala, né? Sobre a responsabilidade que temos de acordo com o nosso conhecimento. Mas, voltando aqui sobre os excessos, né? Quem de nós já não comeu demais numa feijoada e depois, né, ficou com aquele peso horroroso, precisou correr para os boldos da vida, hoje mais prático, né? Não precisa tomar aquele macerado horroroso, amargo para a cápsula. As coisas melhoram, ainda bem, né? Mas melhor seria que a gente nem, como se diz, botasse o pé na jaca. Não comesse além do limite. Ou na juventude, quantos ainda, e alguns já passaram, né, dela, não entornam, né, tudo o que é e não é bom. Porque é difícil a gente dizer o que é bom e o que é ruim. O mais claro é dizer o que é excesso e o que não é. Aonde vai o limite meu e o limite de todas as coisas? Porque uma mãe que bajula demais o seu filho, mesmo por tanto amor, também não é bom, estraga. Mas também brigar demais também não é bom, estraga. O resultado é o mesmo. É como os medicamentos, sejam eles alopáticos ou homeopáticos. Todos eles têm a sua dose certa. E se passarmos dessa dose, nós estaremos ingerindo não um remédio, mas um veneno. Porque todo remédio, ele é também um veneno. Ou todo veneno também, na proporção certa, é um remédio. Então, para tudo há limites. Para alguns, o limite é bem pequeno, é bem rápido, né? Tem pessoas que dizem assim: eu fui em muitas festas, ainda faço algumas, mas tempo de juventude tinha aquela coisa, né? Tinha aquele que tomava ou comia uma fatia de bolo e já dizia que estava enjoado com a doçura. Mas, em compensação, tinha aquele que comia 3, 4, lá indo para a quinta fatia, que começava a dizer: eu acho que agora eu exagerei. Já estava na quinta, mas agora que ele exagerou. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Cada organismo ou cada ser inteligente tem conhecimento e limites diferenciados. Daí vem a responsabilidade, o conhecimento sobre
o que se faz, o que se ingere, o que se fala e o que se pensa. Porque se eu sei que a mim basta uma fatia de bolo, por que eu vou comer duas? Se eu comer duas, eu vou estar fazendo o mal. E eu vou ser penalizada. Vou ficar enjoada, enfim. Ou, no último caso, para aqueles que se preocupam, vou engordar. Eu acho que isso é o engordar, com medo de engordar pela beleza estética, é um crime, né? Agora, medo de engordar porque está necessitando de um corpo mais saudável e não tão poluído por uma alimentação errônea, aí é um bem. Tudo é assim ao nosso entorno. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, tá, mas aí tu tá falando de coisas simples. Mas como lidar com o mal que acontece ali do lado? Com as mulheres que estão sendo vitimadas pelo feminicídio, as crianças que têm sido estupradas, a guerra que acontece em outros países. Como é que a gente pode ficar bem, sabendo que tudo isso pode acontecer de uma hora para outra no nosso lado? Tanta gente aí por nada, matando um outro, dirigindo um carro, se alguém me bate, eu já tenho medo que eu possa ser assassinada. E aí, como é que eu vou conviver com isso? Porque até agora o que tu falou é bonitinho, é florzinha, mas quando o malvado aquele está na nossa frente, eu vou dizer duas coisas. E não sou eu, né? Mas a espiritualidade, tudo que ela nos traz, ela nos diz. Em primeiro lugar, quanto mais bem nós praticarmos, mais proteção contra o mal nós teremos. Então, nós estaremos nos blindando. Não precisa ir lá blindar o carro, porque é caro, né? Pelo menos que falam, eu não sei, mas já ouvi dizer que é bem caro esses carros aí que eles blindam todo, né? Para não receber tiros e tal. Mas, vocês já ouviram aquelas historinhas, né? Caiu um prédio em cima de todo mundo e sobreviveu uma pessoa. Porque exatamente em cima daquela pessoa não caiu nada. Caiu de um lado, caiu do outro, caiu na frente, caiu atrás e a pessoa ficou ali, ó, viva. É sorte? Sortuda, né? Não. É necessidade. É vontade de Deus mostrando para nós que tudo há um porquê. É a proteção. É um ensinamento de que há merecimentos em nossa vida. Porque a gente fala muito, né? A vontade de Deus. Se morreu é vontade de Deus. Se viveu é vontade de Deus. Então, se Deus tem vontade de tudo, a gente não precisa fazer nada. Não. Não é assim que funciona. A vontade de Deus é que evoluamos, aprendermos a nos tornarmos pessoas a cada dia melhores, vivendo no bem. E aí sim nos tornamos merecedores dessa vontade. Há exceções? Claro que há. Quantos cristãos tiveram que morrer de forma trágica para poderem nos
ensinar o valor da fé. Quantas histórias de horror quando os cristãos estavam nos anfiteatros, né, para serem devorados por leões e que lá adentravam cantando. Que nem quando eu cheguei aqui hoje, eu escutei a música, eu digo, ai, que coisa boa, né? Que lugar maravilhoso, gostoso, a gente escutando a música. Eles iam para a morte. Eles não estavam aqui esperando alguém vir falar. Eles estavam esperando a morte. E a morte cruel, através de leões. Mães, filhos, porque na maioria eram as mulheres e as crianças, e pais também, né? E eles cantaram. Por quê? Porque eles tinham a couraça intelectual, a couraça espiritual, emocional do amparo divino. Então, as coisas até podem e devem acontecer muitas vezes, que é para que nós consigamos acordar, perceber que é preciso haver mudanças. Mas quem está pleno de fé, de amor, de bondade, supera os maiores males. Se não fosse assim, já para encerrar, tem a história de Joana de Cusa, né? Não sei se aqui todos conhecem, mas Joana conheceu Jesus e ela tinha um casamento que não ia bem, eu vou só falar bem resumidamente, né, porque o tempo urge, e ela pede ajuda para Jesus, ela quer deixar o marido, e Jesus diz para ela, não, fica, você tem que cumprir com esse caminho ao lado desse homem. Ai, mas nem filho eu posso ter e tal. Jesus disse, calma, tu vais ter um filho. E ela voltou, se dedicou a mostrar ao marido o valor do bem. Depois, ela volta para casa e tem um filho. Em viúva. Tá ótimo, né? Porque o marido era meio cansativo na vida dela, digamos assim. Era uma pedrinha no caminho, né? E ela agora estava livre para viver com o filho, a quem ela ensinou o cristianismo. E aí vieram a caça aos cristãos, e Joana de Cusa com seu filho foram pregados em moirões, né, de madeira, à fogueira. E a única coisa que Joana teria que fazer era abjurar a nosso Deus e a Jesus. Ou seja, era negar que Jesus havia sido o Elias naquele tempo. O mestre, né? E ela não faz. E o filho olha para ela e diz, mãe, né? E ela olhou para o filho e não falou nada. E o fogo queimou os dois. E os dois, ela disse ao filho, e ela sabia que eles iriam estar muito melhores depois daquela passagem do que se continuassem no plano físico. Não dá nem para imaginar, né, gente? É demais essa. Para mim, é um dos exemplos de fé mais
marcantes de todos os meus estudos, porque quem é mãe mesmo fica pensando, né? Quem é que não vacila num pedido de um filho? Agora imagina sabendo que o corpo dele vai sofrer as dores do fogo. Mas ela tinha essa proteção do bem que ela tanto praticou, da aceitação. E por isso ela estava protegida, ela estava confiante, ela teve a certeza da opção que tomou. E eu contei isso porque nós precisamos entender que, mesmo quando parece que o mal está ganhando, não é verdade. É o bem que triunfa, mostrando que, apesar do mal, muita coisa boa sempre sobrevive. Muitos acharam que Jesus perdeu a viagem, porque foi morto na cruz. Mas ele é o único que nunca foi esquecido em mais de 2000 anos. Que tudo que ele ensinou e pregou continua sendo dito e repetido para nós todos os dias, sem que qualquer uma de suas palavras tenham perdido seu sentido, a sua função em nos ensinar, em nos esclarecer, em nos fortalecer, em nos orientar para a caminhada e para o crescimento. E aí, para encerrar, diz assim o texto ainda: entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Então, o mal nunca vence. Ele pode se prolongar de acordo com cada um. Mas, aquela historinha, água mole, pedra dura, tanto bate que um dia tudo passa, como disse nossa mãe para Chico, né? Tudo passa, e isso também passará. Que possamos levar esses pensamentos para o nosso dia a dia, para os nossos desejos, de conseguirmos, né, a cada passo, optarmos muito e muito, muito mais pelo bem que podemos fazer por nós e por todos que estão nessa caminhada conosco. Que assim seja. Obrigada, casa, obrigada a todos pelo carinho.